Se tem uma coisa que assusta 9 em cada 10 desenhistas iniciantes, são as mãos. A gente até tenta dar um jeitinho. Esconde atrás do cabelo, enfia no bolso ou desenha só até o pulso. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais você foge, mais difícil fica. Oi, meu nome é Mariana e hoje eu vou te mostrar por que é tão importante desenhar as mãos. Bora enfrentar esse medo? Quem nunca desenhou um personagem e pensou, e se eu colocasse ele com a mão no bolso? Ou atrás do corpo? Ou talvez segurando alguma coisa bem grande que cubra tudo? Se você já fez isso, bem-vindo ao clube. Evitar desenhar mãos é praticamente um rito de passagem de todo artista. E nessa eu tô inclusa também. Porque olha esses desenhos que te mostrei. Foram ilustras reais que eu fiz mesmo. Mas aqui vai uma verdade que pode doer um pouquinho. Evitar desenhar mãos é como tirar a voz de um personagem. Quando a gente evita desenhar mãos, a gente limita a expressividade do nosso personagem e é como se o corpo falasse, o rosto falasse, mas as mãos estivessem em silêncio. E isso empobrece a sua ilustra. Por isso, mesmo que pareça difícil no começo, desenhar mãos é um passo essencial para quem quer que suas ilustras conversem de verdade com quem vê. As mãos sempre vão falar. Elas expressam sentimentos, intenções e emoções. Se o seu personagem está meio amedrontado, as mãos dele não ficariam encolhidas? É esse tipo de pergunta que você deve se fazer. Até porque você já percebeu como gesticulamos quando estamos explicando algo? As mãos acompanham a fala e reforçam o que queremos dizer. Com os personagens funciona do mesmo jeito. Elas contam histórias sem dizer uma palavra. Não importa o estilo, realista, mangá ou cartoon. Saber colocar uma mão bem colocada transforma seu personagem e a cena em que ele está inserido. Eles ganham mais vida. Agora, por que temos tanto medo de desenhar mãos? Eu não sou adivinha, mas imagino que primeiro, você fica perdido em que tipo de pose fazer com a mão. E em segundo, será que você não está pensando que mãos é um bicho de 7 cabeças? Mãos são feitas por muitas partes móveis. Eu fui pesquisar e descobri que a mão tem 27 ossos, dezenas de músculos e articulações. E o mais louco, elas podem se dobrar, girar, tensionar e relaxar em 1000 formas diferentes. Ou seja, elas mudam de forma o tempo inteiro dependendo da posição. E isso é diferente, por exemplo, de um olho ou de uma boca que tem uma estrutura mais básica que não muda muito. Então sim, eu entendo o quanto deve ser confuso para quem está iniciando. E por último, será que você não está tentando acertar de primeira? Tipo aquela ilustra que ficou incrível, mas que de tanto você desenhar e apagar a mão, acabou estragando o papel. Aí na próxima ilustra você pensa em acertar de primeira de novo, mas não dá certo. E aí, no final de tudo, a gente acaba pegando e escondendo a mão. Eu lembro que eu fazia muito isso. A real é que não precisa acertar de primeira. Até profissionais rascunham, apagam e testam ângulos. O erro é parte do treino. E é justamente praticando que o seu traço vai ficando mais seguro. Hoje em dia, se eu tivesse nessa situação que eu falei, eu treinaria a pose em outro papel e quando encontrasse a pose certa, aí sim eu iria replicar a mão na ilustra. Mas eu sei que é complicado como pensar na pose. Por isso mesmo que antes de falar como treinar as mãos, primeiro eu quero te mostrar alguns exemplos de expressão de mãos, para te dar consciência de como escolher a pose para a mão do seu personagem. E esse exemplo vai ser com as ilustras que eu desenhei aqui no canal mesmo. Vamos para algumas ilustras de fan art primeiro. As mãos da Oichi, eu quis trazer delicadeza e refinamento, como se elas estivessem flutuando e pousando no chão. Isso porque ela é irmã de Nobunaga Oda. Para quem não sabe, ele foi um daimyo que viveu na era Sengoku, que é mais ou menos nos anos 1500. Ele quase conquistou todo o Japão e ele tinha uma irmã que é a Oichi. Ou seja, ela veio de uma família nobre da época dela. E nessa versão da Oichi, que é de Sengoku Basara, ela perde a sanidade dela e vive flutuando no mundo dos mortos.
Essas mãos que eu desenhei em volta são as mãos que ela usa para lutar no jogo. Então as mãos dos mortos estão apoiando a Oichi e ela está vivendo no mundo lúdico dela. Dá para sentir que as mãos parecem bem cuidadosas? É assim que você dá contexto nas mãos. A segunda referência é a fan art do Gyutaro Idaki de Kimetsu no Yaiba. Eu trouxe essa referência para mostrar como fica a diferença de mãos masculinas com mãos femininas. Preste atenção que a mão da Daki tem uma delicadeza. Os dedos são finos e mais alongados, e as poses delas mostram que é uma mão bem feminina. Em compensação, a mão do Gyutaro é bem bruta. Os ossos estão mais visíveis, até demais porque eu coloquei mais firme essa parte para mostrar que não é uma mão humana, mas sim de um Oni. E o jeito que ele segura a foice, com certeza não tem delicadeza. A mesma comparação você pode fazer com essa ilustra de Elementar Gerad, onde as mãos dos dois estão entrelaçadas, e você sabe que ela é delicada e ele é mais firme. A próxima referência é a Uta de One Piece. Quer mostrar que a mesma personagem pode ter várias expressões? É com ela mesmo que eu vou te mostrar. A primeira versão da Uta que vou mostrar é essa dela cantora. Eu quis trazer um lado meio romântico, meio dramático, algo que qualquer cantora poderia estar fazendo, e claro, mantendo a mão delicada como a de uma mocinha. A segunda versão é da Uta fazendo graça. Eu pensei nela fazendo aquela brincadeirinha com o Luffy, que hoje eu nem lembro mais como ela falava, mas eu lembro que ela fazia essa pose. A mão está em uma pose de garra, mas ainda continua delicada e bonita. Ah, mas até agora foi só de personagens que já têm uma personalidade? E como ficaria uma ilustra de personagem original? Então vamos para um exemplo de personagem original sim. O que você diria da mão dessa personagem? Delicada, elegante, suave. Você consegue entender que ela é uma lady. E essa ilustração onde um homem com mão simples, mas que por estar esticada para a neve, você sabe que ele está apreciando aquele tempo. Aqui eu foquei na narrativa da cena. Ou até a ilustra do trio. Enquanto a mão do Yako é mais firme e bruta, você pode ver que a mão do Yato tem uma pose mais elegante. Talvez um pouco delicada até. E ela está demonstrando que ele é um homem, mas que tem alguma classe. E isso é porque ele é meio snob também. E claro, a mão da Natsuki sendo delicada, mas nem tanto elegante assim. Acho que essas referências já te ajudou a ter noção do quanto importante é desenhar as mãos. Mas agora vamos para a parte prática. Como perder esse medo de desenhar mãos? Se você curtiu essas referências, deixa um like e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vou trazer mais vídeos assim, então você não vai querer perder. Como perder o medo? Eu vou te dar um caminho simples. Primeiro passo, use referências. Pode ser foto, sua própria mão, sites tipo Pose Maniacs. O que importa é você enfrentar esse bicho de 7 cabeças usando referências reais. Não tenha medo de fazer a pose que você imaginou com a mão. Se tem um espelho, faça na frente do espelho. E tire a foto da pose da sua mão. E isso vai fazer dar tudo certo. Se eu tenho dúvida da pose, pelo menos uma vez eu tento fazer a pose. E se ver que é complicada, eu tiro foto sim. Segundo passo, entenda a estrutura. Faça o esboço com formas básicas. A palma da mão vira uma caixa e os dedos cilindros. Não tem método melhor para te ajudar a perder medo de desenhar mãos se não for estudar a estrutura. Você precisa entender como funciona cada parte da mão para assim conseguir criar as suas próprias poses. E terceiro e último passo, repetição. Repete isso em várias poses, bem solto. Faz 5 minutinhos por dia, sem cobrança. O que importa é criar familiaridade. E com o tempo, você não vai ter mais medo de desenhar mãos. Como sempre digo, você só vai evoluir se fazer continuamente. E eu digo isso porque eu já senti na pele como é evoluir as mãos. Se não me engano, foi em 2021, no desafio do Inktober,
que eu me desafiei a desenhar vários personagens e eu tinha que desenhar mãos na maioria delas. Pensa, eu desenhei mãos uns 20 e poucos dias, porque algumas ilustras eu fiz sem mão. Mas a minha sensação foi que durante esse tempo eu comecei a desenhar mãos mais bonitas. Talvez é uma sensação minha, mas é isso que importa, você sentir que está evoluindo. Então simplesmente desenhe todos os dias uma pose de mão, e você vai sentir a diferença. Para concluir esse vídeo, eu quero te desafiar. Faz um desafio de 7 dias desenhando uma mão por dia. Pode ser exagerada, torta ou até engraçada. O importante é sair do bloqueio e encarar esse estudo de forma leve. Ah, mas eu não sei como é a estrutura da mão. O que eu faço? Aí você vai entrar nesse vídeo aqui que eu expliquei todinha a estrutura da mão. E ainda mostro como diferenciar as mãos entre mãos femininas e masculinas. Agora não vai ter mais desculpa para não desenhar as mãos. E caso você tenha interesse, vai rolar a segunda rodada do meu desafio lá no Instagram. Vamos começar o desafio no dia 26 de maio, segunda-feira. O tema vai ser exatamente sobre mãos. Eu coloquei como tema você desenhar seu personagem original segurando ou tocando uma maçã. Não importa o tamanho da maçã e como vai ser a pose. Quero ver como seu personagem seguraria ou tocaria nela. Até porque cada personagem tem uma personalidade diferente, então ele tocaria diferente nas coisas. É isso que eu quero ver. Parece ser difícil? Acho que você dá conta depois dessas dicas. E com esse desafio, em breve pode vir mais vídeos de dando dicas nas ilustras dos inscritos. Então, bora desenhar!